operação de fluxo é a mesma coisa que operar momentum? Tá? Gravei esse vídeo aqui porque muita gente, né, não sabe, né, o que é momentum, tá? E também, que é uma pergunta boa, tá? E esconde alguns possíveis erros que você pode eventualmente ou vai cometer no futuro. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, meu editor, eu sou Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente trading, tá? E um vídeo dentro de uma série que eu chamo de correção de rota, que é uma série um pouquinho diferente de uma dúvida normal, tá? Que, né, geralmente são dúvidas ou perguntas que você pode estar criando internamente, direto ou indiretamente relacionada a esse tema aqui de momentum, tá? Que se você não corrige, você pode ter aí uma solidificação de crenças totalmente errada, né? Que pode te levar para um lado aí depois muito difícil de reverter, tá? Vamos lá. Tá? Primeiro de tudo, né? O que é momentum, tá? Esse nome é usado para duas coisas muito distintas, né? No ramo de trading e de análise gráfica, né? Momentum é usado para algo que, para continuidade, para algo que está se movimentando, tá? Para algo que está indo para um lado e continua indo para aquele lado, está indo para baixo, continua indo para baixo. E no ramo mais acadêmico, que não é o que eu vou dizer aqui, momentum é outra coisa. Momentum é um prêmio de risco, tá? Associado ali, mais voltado, né? Pode ser para outra classe de ativos, mas geralmente a literatura é mais estudada no mercado de ações. E como é que se faz, né? Para capturar esse prêmio de risco, na verdade? Você elenca, tá? Tem várias formas de fazer, mas a mais usual é essa. Você pega as ações que mais subiram dentro do universo da bolsa inteira, né? De uma bolsa que você está olhando, ou de um setor, sei lá. Você pega os papéis que mais subiram e ranqueia ele, tá? Do que mais subiu pro menos, tá? Que provavelmente vai ser os que mais caiu, tá? Ranqueia, vai ter 300 papéis. E aí você corta por percentis, tá? Eu vou ficar comprado no percentil 10%, ou seja, nos papéis que mais subiram num intervalo de tempo, geralmente de 12 meses, a janela de tempo, né, dos últimos 12 meses, excluindo o último mês. Então dá os últimos 11 meses, excluindo o último mês fechado. É assim que você vai ranquear os que mais subiram ou que mais caíram, tá? Você vai ficar comprado nos 10% papéis que mais subiram e ficar short, ficar vendido nos 10% que menos subiram ou que mais caíram, tá? Esse é um fator que você não põe dinheiro, né? Você está ali, né, em teoria, neutro, porque você está comprando comprando algumas ações e vendendo, né, a mesma quantidade, né, em termos de percentil. Você está não exposto financeiramente e em teoria, é um prêmio de risco que, tem funcionado ao longo dos anos e por aí vai. Não é isso que eu vou dizer aqui nesse vídeo, tá? Isso é pro lado de investimentos, pro lado de smart beta, um negócio bacana, mas é outra coisa, tá? Tô falando aqui o momento no sentido de, aquele mercado que tá com ignição, que tá andando, que tem uma inércia de preço, tá? E o que é fluxo? Isso é legal. No vídeo passado, sugiro que eu não vou repetir tudo aqui, tá? Porque senão vai ficar muito repetitivo e por aí vai. Mas no vídeo passado, né, o título é Análise de Fluxo, funciona só no Brasil porque a tela é cega, né? Lá eu faço uma, entre aspas, crítica / resumo do que eu acredito que seja fluxo e do que eu acredito que seja importante, né? E que, fluxo, de novo, é uma das peças para você ter sucesso no trading, ainda mais hoje em dia, tá? Não é o objetivo final, tá? Talvez seja uma condição necessária, mas não determinante, tá? Você precisa ter esse conhecimento, na minha visão, tá? Tem gente que vai falar que não precisa, na minha visão sim, tá? Mas não é determinante, não é só isso. Tá? Assiste esse outro vídeo, você vai entender um pouco melhor. Tá? E aí que tá, começando aqui, né, a responder um pouco da questão, né, do vídeo, né, acho que o grande erro, né, por isso que eu coloquei aqui no correção de rota, é achar, né, e já falei isso em outros vídeos no canal também, achar que operar fluxo é simplesmente seguir grande player. Tá? Isso foi uma coisa que foi difundida, né? Foi aquele, vamos dizer, como é que se vende a ideia de seguir fluxo? Seguir fluxo é seguir grandes tesourarias. Cara, bom, primeiro que tesouraria é até pequeno hoje no mercado, né? Você teve depois da grande crise financeira de 2008, você teve um movimento que as tesourarias perderam VaR, perderam book para poder fazer giro no mercado, né? É muito menor. Então, assim, banco não é o que, salvo em alguns poucos mercados, DI, em menor escala, dólar, é ali que faz preço. O resto são outros players que fazem preço nos outros ativos. Então, assim, seguir grandes bancos, o segredo é que os grandes bancos não te contam. Cara, criou-se uma áurea em cima do fluxo de que, você está seguindo grandes bancos. E seguindo, tá? Essa ideia de sempre estar
né, indo na direção deles, pegando carona neles, tá? Um dos trades, que é o que eu chamo de front running, né, em cima de algoritmo low frequency, esse sim é um trade em que você está pegando carona com uma ordem grande que geralmente não é de um banco, geralmente é de um fundo de investimento, mas tudo bem, é de um grande player. Por quê? Porque você está ali, o cara vai ter uma ordem gigante, ele não vai executar essa ordem manualmente, nos últimos anos já isso acontece, ele vai escolher um algoritmo low frequency, você não entende o que eu estou falando, tem alguns vídeos aqui embaixo que eu vou deixar, e ele vai fatiar essa ordem. Então, ou seja, tem uma interdependência entre a primeira ordem, a segunda e a terceira, que faz você criar construir uma ideia na cabeça. Fala, cara, ele vai continuar comprando. Olha para que ele vai. Ele está continuando comprando, não é que é? Você não está prevendo o futuro, mas ele continua comprando essa taxa. Enquanto ele continuar comprando essa taxa, faz sentido eu estar nesse trade desde que essa taxa seja uma taxa de participação elevada, não tenha contraparte, seja um algoritmo agressivo, ele esteja deslocando o preço, uma série de fatores. Esse sim é um trade que você pode dizer que, é seguir grande player, tem conhecimento, é fluxo, vamos dizer assim, você está olhando fluxo e você está operando momentum, você está operando, assim, o mercado quando esses caras ligam esses algoritmos, pela própria ligada do algoritmo, que vai consumir liquidez, se o algoritmo está comprando, ele vai consumir liquidez da venda, tá? Dependendo do percentual da fila que esse cara agride, que a ordem dele agride, tudo isso é mensurável, tudo isso é avaliado. O percentual médio de cada ordem ou do grupo de ordens que ele manda dentro de um intervalo de tempo, tá? Em relação ao tamanho de que a fila consegue absorver por nível de preço, ao primeiro nível de preço. Tudo isso é avaliado. Dependendo, né, a própria ligada dele faz o mercado subir ou cair, porque ele vai consumindo liquidez da contraparte. Se o algoritmo de compra, ele vai consumindo liquidez da venda e vai subindo, especialmente se for agressivo. Só que mais do que um outro fator, né, que os HFTs, as hieninhas, né, tem diversos operacionais dentro da categoria HFT, não é um operacional único, né, são diversos. Um deles é esse trade que eu chamo de hieninha, né? Aquelas hienas que, quando percebe um algoritmo desse low frequency precisando comprar um fatiamento de ordem, esses HFTs vão lá e saem na frente e fazem piorar absurdamente o preço médio desse cara que está precisando comprar ou vender através do algoritmo low frequency. Eles usam os high frequencies para poder sair na frente, tá? E, destoa preço. Então, assim, o mercado tem um motivo para você construir uma lógica e andar e por aí vai. Mas esse é um dos trades. Se resumir, falar que empacotar tudo no fluxo e achar que fluxo é só seguir player, tá? É muito pequeno. Fluxo é levar em conta modus operandi de player e brechas que esse modus operandi causa no mercado, mas não necessariamente ir junto com ele. Tem épocas, né? Tô gravando esse vídeo agora em julho de 25. Tiveram meses aí no mercado, semanas, meses não, semanas, em que não deu essa operação de front running, não estava dando, cara. Assim, simplesmente não tinha aquele tipo de player, né, naquele tipo de configuração empurrando o mercado. Quem estava empurrando o mercado era puramente esses HFTs, cara, que, provavelmente gringos, né, que, cara, difícil demais continuar, né, prever que esse cara vai continuar no trade, cara, assim, não é isso que dá para pegar, na minha visão, com um alto grau de convicção, tá? Então, tem épocas em que, isso funciona pra caramba e, em ações, assim, particularmente, esse é a grande oportunidade que você poderia pegar em ações, uma delas é essa. No índice, isso oscila, tem épocas que vai ter bastante, tem épocas que vai ter muito menos. Mas tem outros, eu já citei aqui, fica até cansativo, né, em vários outros vídeos aqui no canal, que eu categorizo, né, em 5 grandes grupos de trade. Tá? O primeiro é esse front running algoritmo low frequency que a gente falou agora, que é sim operar momento, tá? Não tem uma ordem muito clara, tá? Mas tem outros, o pote da pessoa física. Cara, não tem nada a ver com operar momentum, pelo contrário. Pelo contrário. Esses trades eles vão acontecer depois de um movimento prévio de quedas. Você vai comprar com um movimento prévio de queda. Você vai vender com um movimento prévio de alta. Não acontece o contrário. Não é uma palavra muito forte. Menos de 20% das vezes eu vou comprar no pote da pessoa física com o momento, né? com o preço subindo, e aí vai vir um sinal, pessoa física vendida, por exemplo, e eu vou continuar comprando. Geralmente não é aí, geralmente é o contrário, tá? Geralmente o mercado vem caindo, tá? E aí o mercado volta. Eu faço uma compra depois de uma queda, eu faço uma venda depois de uma alta. E aqui eu não estou dizendo, né, que eu estou falando movimento prévio, não estou dizendo tendência, são coisas bem diferentes que eu vou, né, falar um pouco mais para frente depois.
Dentro do operacional de scalping, que seria a terceira categoria, tem diversos. O que mais tem funcionado para mim é a dupla escora, que também, assim como o pote da pessoa física, é um operacional completamente contra o movimento prévio. Eu vou buscar compra depois de quedas e vendas depois de altas. Altas, movimento prévio, é o primeiro movimento antes de eu atuar. Eu não estou dizendo ali, num gráfico de 5 minutos, de 15, eu digo, o movimento prévio fez uma queda, uma perna de baixo, não tem nada a ver. É aquele movimento que pode ser de 30 a 100 e poucos pontos, a 200 pontos no índice, o movimento prévio, é o que está acontecendo naquele momento, é a corrida de preços daquele momento, que não tem absolutamente nada a ver com o conceito de tendência, tá? Absolutamente nada a ver com o conceito de tendência, tá? Um conceito de contagem de como é que o preço está andando no zigue-zague. Se você não está muito esperto no mercado no olho, para você enxergar movimento prévio, tá, de maneira gráfica, com o mercado fechado, você tem que ir para um gráfico de P, bem reduzido, porque senão você, dentro de um candle de 1 minuto, faz tanto zigue-zague, pode fazer tanto zigue-zague no índice ou no dólar, por exemplo, que você não enxerga exatamente quais são todos os movimentos que o preço fez. Você enxerga onde ele abriu, máxima, mínima e fechamento, mas você não enxerga todos os zigue-zagues. O que eu estou falando de movimento prévio são esses zigue-zagues aí sim. Você vai ter que usar gráfico de I, que é de inversão, ou gráfico de P. Tá? E o de I eu não recomendo para operar, só realmente para estudar mercado mesmo, ou gráfico de P, que é muito parecido com o Rand, por aí vai. Tá? Então, scalping tem um monte, tem alguns que são contra o movimento prévio, tá? Que não tem nada a ver com o momento, que é o oposto de momento, que seria, né, reversão à média. Né? O momentum seria o operacional indo a favor, e o reversão à média, que seria o operacional contra o movimento, ou contra a tendência, ou de reversão à média. No mercado você tem esses dois grandes polos, que não dá para você dizer que eles são estratégias. Eu acho que eles são categorias, né, de operacionais a favor do movimento, e momentum é um deles, ou tem muito a ver, é um sinônimo de operacional a favor do movimento, e operacional contra a tendência ou de reversão à média seria o operacional contra o movimento prévio, ou aquele operacional que está buscando venda depois de altas e compra depois de quedas. Independente do grau de detalhe que você olha, ou da estrutura, né, muito pequenininha, como nesses trades de score, é um negócio muito pequeno. Você nem enxerga dentro do candle essa oportunidade. Tem que ser um negócio, cara, completamente no frame ali, né? Você não enxerga dentro de um candle. Você pode ter ali, duas oportunidades, 3 oportunidades dentro do candle de 1 minuto. Pode, não é que necessariamente vai acontecer. Mas você acaba não enxergando isso. E raramente você tem oportunidades que o movimento prévio é zerado. Você tem essas oportunidades no quarto tipo, né, e não está na ordem aqui, tá, de oportunidade, que é o news trading, que é o que eu nem tenho feito muito, não tem dado muita oportunidade. Tá? Até tem, mas não é o que eu estou achando um risco-retorno muito bom. Que é quando sai breaking news, você tem que estar com um software de um programa de notícia, ou um indicador econômico. Esses não tem dado muito game ali, robozada, né? Quando sai muito fora do consenso, a robozada sai muito na frente, já te tira um risco-retorno muito... Né, te tira grande parte da gordura que você ganharia, você está entrando num preço pior do que você gostaria, está entrando muito atrasado nesse trade. Se aquilo de fato embalar, você vai ganhar, só que no net do trade, né, se você comparar fazendo esse trade mês após mês, semana após semana, quando você estopar, você vai estopar grande. Tá? Então é um trade que eu não tenho feito muito, mas o de breaking news, quando sai, quando dá tempo de pegar, cara, às vezes tem uma boa... Tem um bom sinal, e às vezes o mercado está parado antes, ele não tem um movimento prévio, então assim, esse sai do neutro, ele sai de um movimento que ele pode sair, simplesmente o mercado está parado, e sai alguma coisa e ele embala para um lado. Então esse não seria nem encaixado, nem em momento, nem a favor do movimento prévio, e nem em contra-tendência, porque o mercado está ali numa zona neutra, e aí sai alguma coisa, e a incorporação dessa informação no preço, tá? E isso é microestrutura, é entender o que está fazendo o preço, o modelo que rege de precificação do teu ativo e como é que as informações são incorporadas no preço e como é que isso gera oportunidade. Isso é microestrutura de mercado, isso é entendimento de microestrutura. Tá? Então, assim, esse trade de news trading é um trade que sai da zona neutra. E o quinto, né, de novo, não está em ordem de prioridade, que é a distorção do preço justo. Esse sim, cara, como ele é um trade muito longo, na essência ele é um trade de reversão à média, tá? Porque você tem uma modelagem de preço justo, tá? Você chega num preço justo e o preço real de mercado vai destoando para cima ou para baixo e você vai criando bandas de barato e caro. A essência do trade é que ele subiu demais, ele está mais caro do que a modelagem diz que ele deveria estar,
Então ele tem que, cair um pouco. Então, na essência é um trade de reversão à média, não é um trade de momento. Mas como ele é um trade longo, porque essas distorções são de vários pontos, pode ser de 600 a 1.000 e poucos pontos, tá? De distorção do que o índice deveria estar pela modelagem, ele pode virar um trading, não na hora que você entra, na hora que você entra ele é um trade de reversão à média, mas ele pode virar um trade de momento. Tá? Porque, o mercado caiu 800 pontos ou subiu 800 pontos, cara, haja continuidade, tá? E depende do que está por trás daquilo. Então esse é um trade que ele nasce como reversão à média, tá? A natureza dele como reversão à média, mas o meio dele ele tem características de um trade. A continuidade, o teu gerenciamento dentro desse trade, ele é um trade de momento porque é um trade que vai depender, né, de você... 800 pontos é chão, cara, para andar. Tá? Ele é um trade de continuidade durante ele, mas não que o gatilho para entrar nele seja um gatilho de momento. Então, o que eu falei tudo isso aqui? Qual que é a grande ideia desse vídeo aqui? Esqueça essa ideia de que fluxo é fim, assim como eu falei no vídeo anterior, que eu sugiro que você assista, tá? E que fluxo é necessariamente ir para aquele lado. O fluxo está comprador, eu vou comprar. O fluxo está vendedor, eu vou vender. Cara, não é isso. Até pode ser para você usar o fluxo para ver tendência. E aí eu usaria o acumulado da agressão para identificar o lado e a força da tendência. Mas para gatilho de entrada, cara, se você for usar com essa mentalidade, você vai ou para um lado muito errado, ou você vai ter uma versão muito limitada, cara, do que esse ferramental pode te ajudar. O gatilho de entrada, às vezes, nem tem a ver com o fluxo em si. Tá? A hora de entrar, às vezes, é totalmente derivado do fluxo, e às vezes não tem absolutamente nada a ver. E muitas vezes, né, é contra. É contra uma ordem grande. O mercado veio uma boletada de 5.000 na venda, uma agressão de 5.000 na venda. Eu vendi junto porque eu achei que, né, uma agressão grande, de queda, né, tem que seguir a agressão, pode ser que o cara tá precisando vender mais. O mercado só subiu depois disso, cara. Cara, assim, o modus operandi de quem opera com lote grande, cara, geralmente a boleta desse cara acabou. Tá? Geralmente a boleta desse cara acabou. Tem um negócio que chama vácuo de liquidez, que é pegar a volta. Então, assim, tem uma série de detalhes. Trading e fluxo não é, de maneira resumida, não é seguir grandes agressões, seguindo grandes agressões de compra, ou você vendendo, seguindo grandes agressões de venda. Não é isso. Pode ser isso, mas é muito contraintuitivo, porque essas que você vai seguir, o fluxo é disfarçado, você não enxerga a agressão grande. É um fluxo pequeno, tá? E que composto ao longo do minuto ou dos minutos, ele é grande. Mas individualmente na agressão ele é pequeno. Se ele for muito grande, ele tende a acabar, essa ordem tende a cessar rápido. Então, esqueça essa ideia de seguir grandes agressões. Tá? Não é isso que é olhar fluxo. Eu sei que a gente quer resumir as coisas, que a gente quer um caminho, um passo a passo para aprender, tá? Mas não é isso. Tá? Tira essa ideia da cabeça que, cara, isso só vai te jogar para o lugar errado. Tá? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, clica no curtir, que o YouTube entende que ele é bom, e mostra para mais pessoas também que são interessadas no tema. E o que eu sempre peço, tá, para você é deixar um comentário aqui, cara, falando o que você achou, se concorda, se não concorda, se já tinha percebido isso, o quanto você tem de conhecimento, o que você acha que falta para você, ou até pedindo, né, uma sugestão de próximo conteúdo para os próximos vídeos. Beleza? Abraço, boa semana.